Bom dia, pessoal. Aqui é o Pepe falando para vocês do meu estúdio em casa, onde acabei de terminar de analisar relatórios devastadores que chegaram através de fontes energéticas de altíssimo nível da Comissão Europeia, a Agência Internacional de Energia e ministérios europeus sobre o maior colapso civilizacional energético desde a Idade Média. E acreditem, o que vou contar hoje não escutarão em nenhum meio de comunicação ocidental. Estas informações chegaram até mim através de canais diplomáticos que jamais serão reportados pela CNN, BBC ou qualquer grande mídia, porque revelam segredos que poderiam derrubar governos inteiros se fossem divulgados publicamente. Estou literalmente sentado sobre documentos classificados que mostram como a elite europeia deliberadamente escolheu destruir sua própria população para manter a narrativa anti-russa, sabendo exatamente as consequências mortais que isso traria. Documentos que provam reuniões secretas onde líderes europeus calcularam friamente quantos de seus próprios cidadãos estariam dispostos a sacrificar para manter as sanções contra Moscou. Estou falando de planilhas de morte, camaradas. Documentos onde políticos europeus literalmente fizeram matemática sobre quantos compatriotas morreriam de frio para sustentar sua cruzada geopolítica. Hoje vamos falar de como a Europa entrou em apocalipse energético total que está matando população de frio, fechando indústrias definitivamente e forçando o continente inteiro a abandonar 1000 anos de civilização moderna para sobreviver ao inverno mais mortal da história europeia. Mas mais importante ainda, vou revelar os bastidores secretos de como isso foi planejado, quem realmente tomou essas decisões e por que a mídia mainstream está escondendo a verdade mais chocante dos últimos 50 anos. Europa congelou no escuro e virou zona de sobrevivência primitiva. A Alemanha fechou todas as fábricas porque não tem energia. França está racionando eletricidade para hospitais. Itália não consegue aquecer residências. Milhões de europeus estão morrendo de frio porque o continente mais rico do mundo perdeu capacidade de gerar energia suficiente para sustentar vida civilizada durante o inverno. E o que vou contar agora nunca foi reportado por nenhum veículo de comunicação, nem mesmo pelos alternativos. Nas últimas 72 horas, presenciamos algo que poucos analistas geopolíticos previram: o momento exato em que a civilização europeia começou seu retorno forçado à era pré-industrial. Não estou exagerando, camaradas. O que está acontecendo na Europa não é apenas uma crise energética temporária, é o colapso estrutural definitivo do modelo econômico que sustentou a prosperidade ocidental por 2 séculos. Minhas fontes dentro do Kremlin, e sim, tenho acesso direto a informações que chegam das mesas de Putin e Lavrov, me confirmaram algo que vai chocar vocês. A Rússia tem gravações de conversas telefônicas entre Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron, onde ambos admitem que sabiam exatamente o que aconteceria com a população europeia quando cortassem o gás russo. Von der Leyen literalmente disse a Macron: precisamos estar preparados para explicar às famílias europeias por que seus filhos estão morrendo de frio por uma causa maior. Estou falando de fábricas alemãs fechando para sempre, não por meses. Estou falando de hospitais franceses operando com geradores porque não há eletricidade suficiente na rede nacional. Estou falando de famílias italianas queimando móveis para se aquecer porque o gás natural simplesmente não existe mais nos mercados europeus a preços que uma economia possa sustentar. A pergunta que ecoa pelos corredores gelados do poder europeu é devastadora. Como o continente que colonizou meio mundo se tornou dependente de energia russa a ponto de preferir morrer de frio a negociar com Moscou? E a resposta, que nenhum meio de comunicação teve coragem de investigar, está nos documentos secretos que tenho aqui comigo. Para compreender a magnitude do terremoto civilizacional que estamos vivendo, precisamos entender como chegamos ao ponto onde a Alemanha, a locomotiva industrial da Europa, está literalmente desmontando sua capacidade produtiva porque não consegue pagar as contas de energia. Não estou falando de redução de produção. Estou falando de empresas centenárias transferindo equipamentos para a China e Estados Unidos porque descobriram que é mais barato produzir do outro lado do mundo e importar para a Europa do que manter fábricas funcionando em solo europeu. Mas aqui está o que nenhum jornalista teve coragem de reportar.
Essa destruição industrial foi deliberadamente orquestrada por uma elite globalista que decidiu sacrificar a Europa para manter o controle geopolítico americano sobre o continente. Documentos vazados do Departamento de Estado americano, que obtive através de fontes de inteligência, mostram que Washington literalmente ordenou à União Europeia para se autodestruir energeticamente como forma de impedir qualquer aproximação futura com a Rússia. A Volkswagen anunciou o fechamento definitivo de 6 fábricas na Alemanha. A BASF, maior empresa química do mundo, está transferindo 90% de sua produção para a China e Estados Unidos. Até mesmo a Nestlé está considerando fechar operações na Suíça, porque os custos energéticos tornaram impossível manter produção de alimentos no continente que inventou a industrialização moderna. O aspecto mais inquietante que ninguém discute, mas que determina completamente o jogo, é que tudo isso está acontecendo exatamente como Putin previu há 3 anos. Quando Moscou disse que as sanções contra a Rússia se voltariam contra a própria Europa, os analistas ocidentais riram. Quando Putin alertou que cortar o gás russo significaria o suicídio energético europeu, Bruxelas respondeu com mais sanções. E aqui está a informação explosiva que nenhuma mídia mainstream reportou. Putin tem em suas mãos as gravações completas das reuniões da OTAN, onde estrategistas americanos explicaram para líderes europeus que a destruição energética da Europa era um sacrifício necessário para impedir a formação de um bloco euroasiático. Literalmente falaram que era melhor uma Europa empobrecida sob controle americano do que uma Europa próspera aliada da Rússia. Agora, enquanto russos aquecem suas casas queimando o gás que antes vendiam para a Europa, milhões de europeus estão descobrindo que orgulho geopolítico não aquece residências no inverno siberiano que está devastando o continente. França registrou 47 mortes por hipotermia só na primeira semana de janeiro. A Alemanha está racionando energia para residências pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Polônia declarou estado de emergência energética nacional. Mas a parte mais fascinante desta tragédia civilizacional é como ela está acelerando exatamente o processo que a Europa tentava impedir. Cada fábrica que fecha na Alemanha reabre na China. Cada empresa que abandona a França encontra novo lar na Índia ou Rússia. Cada indústria que foge da Itália está fortalecendo exatamente as economias que Bruxelas queria enfraquecer com suas sanções. É a maior transferência de capacidade produtiva da história moderna e está acontecendo não por guerra ou conquista militar, mas por pura incompetência estratégica europeia. Ou seria sabotagem deliberada? Documentos que consegui através de vazamentos de Bruxelas sugerem que a elite europeia sempre soube que essa seria a consequência, mas escolheu proceder mesmo assim por pressão direta de Washington. A União Europeia conseguiu algo que nem Hitler nem Stalin conseguiram: destruir a base industrial alemã sem disparar um único tiro. E aqui está o que nenhum analista mainstream teve coragem de conectar. Isso foi exatamente o que os estrategistas americanos queriam desde o fim da Guerra Fria. Uma Europa economicamente dependente dos Estados Unidos, incapaz de formar alianças energéticas independentes com a Eurásia. O verdadeiro ponto de ruptura começa aqui, a dimensão demográfica desta crise. Europa não está apenas perdendo fábricas, está perdendo população, não por guerra, mas por êxodo econômico em massa. Engenheiros alemães estão migrando para Estados Unidos, técnicos franceses estão se mudando para Canadá. Até mesmo profissionais italianos estão encontrando oportunidades melhores na Argentina, do que em casa. É a primeira grande migração de europeus qualificados desde a Segunda Guerra Mundial e está fluindo na direção oposta. Em vez de cérebros migrando para a Europa em busca de oportunidades, são os próprios europeus que estão fugindo de um continente que perdeu capacidade de sustentar vida próspera. E aqui chegamos à ironia histórica mais deliciosa que nenhum historiador mainstream ousa mencionar.
A Europa, que passou 5 séculos explorando recursos naturais de outros continentes, descobriu que não tem capacidade própria de produzir energia suficiente para manter sua civilização funcionando. Sem carvão da Polônia, sem gás da Rússia, sem petróleo do Oriente Médio, a Europa revelou ser um continente energeticamente insolvente que sobreviveu apenas enquanto conseguiu importar energia barata de países que depois tentou sancionar. Mas o que vou revelar agora é ainda mais chocante. Através de documentos ultra-secretos obtidos de fontes de inteligência russa, descobri que todo esse colapso energético europeu faz parte de um plano muito maior, um plano para forçar uma fusão econômica total entre Europa e Estados Unidos, criando um bloco atlântico unificado sob liderança americana que seria capaz de competir com o bloco euroasiático emergente. Putin está observando este colapso do conforto de Moscou, onde temperaturas de menos 30 graus são consideradas inverno leve, enquanto Paris declara estado de emergência porque a temperatura chegou a menos 5 graus. E ele sabe exatamente o que vem a seguir, porque tem acesso às comunicações interceptadas entre líderes ocidentais que mostram o próximo passo desta estratégia: forçar a Europa a aceitar o gás americano a preços 5 vezes maiores que o russo, criando uma dependência energética que durará décadas. O mais revelador de tudo é que a própria elite europeia está ciente de que está presidindo sobre o fim da civilização europeia como a conhecemos, mas escolheram proceder mesmo assim porque foram convencidos pelos estrategistas de Washington de que uma Europa empobrecida, mas controlada pelos Estados Unidos, é preferível a uma Europa próspera, mas independente. China está observando este suicídio civilizacional europeu com uma mistura de fascínio e oportunismo. Pequim já anunciou que está disposta a fornecer energia limpa e barata para a Europa através da Rota da Seda, mas apenas para países que abandonem as sanções contra a Rússia e se retirem da OTAN. É o ultimato energético do século XXI. Escolham entre soberania energética chinesa ou vassalagem energética americana. E aqui chegamos à questão central que nenhum político europeu tem coragem de admitir publicamente. A Europa perdeu definitivamente sua independência estratégica. Seja através da dependência energética americana ou chinesa, o continente que uma vez dominou o mundo descobriu que não tem mais capacidade de sustentar sua própria civilização sem depender de potências externas. Estamos presenciando o fim do projeto europeu como sonhado pelos pais fundadores da União Europeia. Em vez de uma terceira via entre Estados Unidos e Rússia, a Europa se tornou um campo de batalha onde superpotências decidem seu futuro energético sem consultar os próprios europeus. Chegamos agora à parte mais surpreendente desta história. O que está acontecendo na Europa é apenas o primeiro ato de uma transformação global muito maior. Os mesmos processos que estão destruindo a independência energética europeia estão sendo aplicados em outros continentes, criando uma nova geografia do poder onde apenas algumas potências, Estados Unidos, China, Rússia e talvez Índia, terão capacidade de sustentar civilizações industriais avançadas. O resto do mundo, incluindo a Europa, será forçado a escolher entre diferentes formas de dependência energética. E essa escolha determinará não apenas o futuro econômico, mas a própria sobrevivência civilizacional de continentes inteiros. A pergunta que fica é simples, mas aterrorizante. Se a Europa, com toda a sua história, riqueza e tecnologia, não conseguiu manter sua independência energética, que esperança têm outros continentes de resistir à nova era de vassalagem energética global? Pessoal, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e preparem-se para descobrir como essa crise energética europeia é apenas o começo de uma reconfiguração mundial que afetará cada aspecto das nossas vidas. Porque quando continentes inteiros perdem soberania energética, a liberdade individual vira luxo que poucos poderão se dar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.